Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal novamente. Eu sou Jorge Penelo, sou especialista em estratégia, especialista em negócios e liderança. Sejam todos muito bem-vindos ao Empreendedor Estratégico. Bom ter você aqui comigo de novo e não se esqueça, gente, coloque aí o sininho para tocar, se inscreva no nosso canal, dê seu like e mande o link para outras pessoas que você conhece que quer saber sobre empreendedorismo, quer saber sobre liderança, motivação e principalmente sobre estratégia de negócios. É comigo que as pessoas têm as melhores dicas de estratégia de negócios. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o poder do network. Você sabia que o ouro do século XXI são as suas relações que você tem com as pessoas? Sejam relações pessoais, relações comerciais, mas acontece que o network hoje em dia vai ser a nova moeda de troca que vai fazer com que você tenha sucesso nos seus negócios ou não. Pessoas que são muito bem relacionadas, elas conseguem fazer negócios com muito mais facilidade. Elas conseguem obter lucros, elas conseguem obter bons resultados e elas normalmente estão sempre batendo as suas metas e levando as pessoas junto com elas e da mesma forma que as pessoas abrem portas para ela. Você, hoje, tem uma rede de relacionamentos bem forte para negócios? Não tem? Se não tem, eu vou dizer para você que você vai perder negócios em 2026, 2027, 2028 e daqui para frente sem parar. Porque o que mais conta atualmente são as indicações. Se você for bem indicado para as pessoas, não tenha dúvida, pode ter certeza que o seu negócio será um negócio de sucesso. Portanto, a sua rede ela deve ser extremamente forte e ligada àquilo que você quer para os seus próximos anos. Para aquilo que você planejou, como sucesso do seu negócio, como sucesso da sua empresa, ou também, caso você trabalhe em alguma empresa, você precisa de pessoas que estão acima de você para abrir as portas certas para você receber uma promoção. Mas, afinal de contas, o que é network? Um termo em inglês significa criar rede de relacionamentos, é apenas isso. Só que só criar esta rede de relacionamento e não alimentar essa rede não vai adiantar nada. Porque você vai ser um acumulador de cartões de visita. E para que as pessoas efetivamente comecem a falar sobre a sua empresa, comecem a falar sobre os seus negócios, comecem a falar sobre você, primeira dica que eu te dou, seja interessante e não seja interesseiro. As pessoas que são muito interesseiras, nós percebemos rapidamente. Em 10 minutos de conversa, a gente já nota quando as pessoas querem nos usar para chegar até outras pessoas que nós temos uma relação muito forte. E nós não gostamos de pessoas assim. Nós gostamos de pessoas que são interessantes, pessoas que têm algo a agregar, pessoas que têm algo a contribuir com o outro. E essas pessoas que elas são inteligentes, têm conhecimento em profundidade, normalmente são pessoas interessantes. São pessoas que elas conhecem muito de várias áreas do conhecimento. Tem até um termo para isso, sabia? Chama-se polímata. Uma pessoa polímata é que ela conhece de antropologia, conhece de negócios, conhece de matemática, conhece de física, conhece de biologia, conhece de comportamento humano, conhece muito comportamento humano. E essas pessoas normalmente são pessoas interessantes. São pessoas boas para você conversar e ter bons relacionamentos com ela. Então a primeira dica que eu te dou, seja interessante, não seja interesseiro, tá? Aí a pergunta que eu te faço agora, você por acaso já mapeou este ano com quais pessoas você quer se sentar à mesa? Tenho certeza que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó sempre dizia, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Depois, com o advento das redes sociais, da internet, vem a frase, me diga quem tu segues, que eu te direi quem tu serás. Esta frase muitas vezes é dita por mim em várias palestras, em vários treinamentos. Significa que quer dizer que você precisa descobrir qual é a sua tribo, onde você quer estar. Você quer estar com pessoas do marketing digital? Se relacione com pessoas do marketing digital. Se você quer ser um empreendedor, tenha relação com as pessoas do seu bairro ou do seu município que são comerciantes, que são pequenos empresários, são médios empresários. Participe da associação comercial constantemente, que você vai ver que você vai estar dentro da sua tribo. Se você quer ser um coordenador, gerente,
diretor, se relacione com essas pessoas. São estas pessoas que vão abrir as portas para você. Portanto, escolha com bastante critério, meu amigo e minha amiga, qual mesa você quer se sentar. Quem que você quer à sua volta? Com quem que você quer conversar? Esta escolha e esta seleção criteriosa vai fazer com que você esteja com as 5, 6, 7, 8, até no máximo 10 pessoas que podem abrir boas portas para você. Network não é ter 50 pessoas na sua rede de relacionamento. É ter 10 pessoas que são extremamente relevantes para você. Se você é um estudante e ainda não tem uma rede de relacionamentos muito forte, comece se relacionando com seus professores. Seja um dos melhores alunos da sala, que pode ter certeza, você será lembrado pelos seus professores para trabalhos futuros que aparecerão. Você quer ser um artista? Quer ser um influencer? Se relacione com essas pessoas. Essas relações, essas pessoas, elas vão acabar criando uma mentalidade única de tribo que vai fazer com que você consiga caminhar junto com ela. Portanto, onde você quer estar? Eu escolhi onde eu quero estar. Eu quero estar do lado de empresários, eu quero estar do lado de produtores, infoprodutores, eu quero estar do lado de escritores, porque eu escrevo livros, eu quero estar ao lado de pessoas que são colunistas de revistas, que eu sou colunista da revista Expressão. São essas pessoas que se sentam à minha mesa e eu me sento à mesa com elas. Por quê? Porque nós temos o que trocar, nós temos muito no que nos ajudar. Agora, entenda, se você se sentar a uma mesa cujo que você fala não é atrativo para ninguém, as pessoas vão se levantar. E aí, portanto, você deve escolher quais são os assuntos e os temas que normalmente você quer abordar, seja no almoço, num café, num breakfast, num jantar, seja, por exemplo, numa reunião de amigos. Saia de casa e pense quais são os assuntos que eu quero abordar para me tornar uma pessoa interessante e não interesseira, ao ponto das pessoas pararem para me ouvir. E se você tiver profundidade no que você está falando, estas pessoas por si só farão propaganda de você para todas as pessoas que elas conhecerem. Então não fale qualquer coisa, escolha os temas que você quer abordar. Sobre o que essas pessoas falam? Elas falam sobre música? Elas falam sobre religião? Elas falam sobre negócios? Elas falam sobre mentalidade de sucesso? Eu vim de uma infância muito simples, muito pobre, e eu morava na zona leste de São Paulo, numa região muito simples mesmo. E o meu network ele não era forte, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então eu comecei a me relacionar com supervisores de empresas porque eu tinha certeza que eu tinha condições de um dia me tornar supervisor da empresa que eu trabalhava. E assim foi, eu trabalhei 30 anos numa companhia de energia, comecei lá, menor, aprendiz de ofício do Senai, né? E aí, gente, eu saí diretor. E você também tem condições de fazer isso. Por quê? Porque eu fui me relacionando com as pessoas certas. Então, escolha direitinho com quem você quer andar, mas escolha também quais são os assuntos e os temas que você quer falar com essas pessoas. Sobre network, outro ponto fundamental é, primeiro, não comece com afobação. Não tente atropelar as etapas. A gente usa um termo popular chamar passar o carro na frente dos bois. Vá com calma, vá com tranquilidade. Não vá direto, por exemplo, assim, abordando as pessoas e perguntando qual é a rede de relacionamento delas, ou se por acaso ela conhece diretores de empresa que pode abrir oportunidades para você. Não faça isso. Elas vão perceber que você está atropelando etapas. Normalmente, para você construir uma nova relação, demora no mínimo 90 dias. E aí você precisa alimentar este contato que você tem com as pessoas. Certa oportunidade eu participei de uma rodada de negócios. É muito comum no mundo empresarial você participar de rodadas de negócio, onde você vai falar da sua empresa e várias outras pessoas sentadas à mesa, dentro de uma distribuição de empresários sentados, a gente vai alternando as mesas que a gente se senta e vai falando sobre os nossos negócios. Naquele primeiro contato, eu via pessoas sempre desesperadas, atropelando tudo e tentando falar desesperadamente dos negócios dela e tentando se vender ali, que chama-se pitch de 3 minutos. Ninguém se vende num pitch de 3 minutos. Não existe isso. Não caia nessa conversa, nessa balela que você vai conseguir se vender em 3 minutos. Isso é loucura.
Se você selecionar certo, primeiro 100 pessoas que você gostaria de sentar à mesa, depois você corta essa lista para 50, depois você corta essa lista para 10, eu garanto para você que você andando com 10 pessoas, essas outras 9 abrirão portas para você. Não atropele as etapas. E nas rodadas de negócio eu vi as pessoas desesperadas falando a respeito do pitch de 3 minutos, e quando chegava a minha vez, a única coisa que eu dizia para as pessoas era o seguinte: cavalheiro ou dama, eu sou Jorge Penilo, sou estrategista de negócios. Eu só quero pedir uma coisa para você. Você me dá permissão para durante a semana eu pedir uma reunião online com você para nós conversarmos melhor? Meu pitch terminava. E até hoje eu oriento as pessoas que são mentorados meus a fazerem isso. Por quê? Você não vai conseguir falar do seu negócio em 3 minutos. E você não vai conseguir entender o negócio da outra pessoa em 3 minutos também. Isso não existe. Quando a pessoa te dá a permissão e todos à roda falavam assim, pode falar comigo sim, eu vou te receber. De todo aquele hall de pessoas, aquele número de pessoas, que às vezes são 150, 200 pessoas que você conhece em rodadas de negócio, eu separava lá 100, 50 e 10. Daquelas 10 eram as 10 que eu escolhia para falar. E aí eu mandava um recado para a pessoa, ou que fosse por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp, agendando uma reunião de 40 minutos. E aí as pessoas me atendiam. E até hoje fazem isso. E aí eu consigo falar do meu negócio. E aí eu construí excelentes relações. Nos últimos 3 anos, por exemplo, eu construí 4 relações fortíssimas que estão sempre me colocando em grandes empresas para palestrar ou para treinar. Outro ponto importante é você descobrir quais são os interesses em comum que você tem com as pessoas que você selecionou. Supondo que você faça como a mim, selecionou 50 pessoas, depois você selecionou as 10, e aí você começa a conversar com essas pessoas e ver quais são os pontos em comum que vocês têm em pensamento. Gostam do quê? Do mesmo tipo de filme? Mesmo tipo de música? Procure interesses em comum, porque são esses interesses em comum, essas atividades que a gente chama, separada do trabalho, de atividades correlatas, são essas que vai fazer com que você se ligue às pessoas que você quer. Foi assim que eu comecei a falar com pessoas que poderiam abrir portas importantes para mim, sabendo quais eram os assuntos que elas gostariam de conversar, e às vezes eu me aprofundava um pouquinho mais naquele tema para quando eu fosse evoluindo nesse network, nessa amizade de ordem profissional, eu pudesse conversar e abrir conversas com elas. Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que gostava muito de motocicleta. Eu não sou motociclista. Diga-se de passagem, não sou fã de moto. Não sou. Eu sou fã de outros esportes. Mas eu comecei a me interessar pelo mundo das motos para poder conversar com a pessoa. E mesmo não tendo interesse em comum com ela, que era a motocicleta, eu sempre fazia analogia aos esportes que eu pratico, porque eu amo esportes radicais. Eu gosto esses esportes que ficam pendurados em cachoeira, que é rapel. Eu adoro essas coisas. Eu gosto de descer cascading, né? Descer lá amarrado em corda na cachoeira. Eu gosto de andar de quadriciclo. Não é uma moto, é um quadriciclo. Tem 4 rodinhas, mas eu vou nas montanhas e fico lá para ver o pôr do sol, o nascer do sol, naquelas motos diferentes. Eu gosto disso, então nós conversávamos sobre isso. E aí foi estabelecendo relações, e essas relações abriram caminhos profissionais, não só para mim, como para a pessoa também. E aí, agora vem a dica fundamental para você que quer criar network. Primeiro, você deve abrir as portas para as pessoas que você começa a ter relacionamento de network. Não espere o contrário. Não pense assim, o que essa pessoa consegue me abrir de negócios? O que essa pessoa, com quem que ela consegue me ligar? Não é assim que funciona. Primeiro, você abre as portas do seu relacionamento para estas pessoas. E aí elas vão falar assim, puxa vida, tô vendo que o Jorge Penilo é uma pessoa de confiança porque ele me ligou a uma pessoa que é extremamente importante para o meu sucesso profissional. E aí, gente, naturalmente existe a lei da reciprocidade. Quando você faz algo por alguém, as pessoas se sentem impelidas, se sentem quase que obrigadas a empatar esse jogo. Elas vão procurar alguém interessante, importante e relevante dentro do hall de conhecimento dela, dentro do núcleo dela, para apresentar para você em forma de pagamento. E eu faço isso com as pessoas. Normalmente eu entendo o negócio do outro, vejo o que ele faz,
E aí eu sempre digo, vou procurar pessoas na minha rede de relacionamentos que poderiam ou comprar os seus produtos, ou adquirir os seus produtos, ou talvez até só ter relação de amizade com você. E eu faço isso. E naturalmente as pessoas depois elas falam, Jorge, você já me apresentou 2, me apresentou 3 pessoas, como aconteceu ano passado. Eu consegui gerar 3 bons negócios para cada network que eu tenho. Por exemplo, pessoas que eu conheço do marketing digital que precisava de agência, indicava a agência, olha, tem essa agência, você pode fazer isso, porque a pessoa é de confiança. É estúdio de gravação? Também, da mesma forma. Por exemplo, a parte de impressão de apostilas, gráficas, impressoras. Eu tenho contato porque eu produzo muito material para treinamento, então às vezes alguns treinadores, alguns palestrantes falam assim para mim, você tem alguém para indicar? Eu falo, tem alguém para indicar. Então, gente, o finalzinho do ano passado, eu fui medir, em média, o quanto que eu consegui contribuir com cada pessoa que tem network comigo, e eu descobri que eu consegui trazer bons negócios para pelo menos 10 pessoas com 3 contatos. Essas 10 pessoas, se andarem com você, eu garanto para você, você vai ser uma pessoa de sucesso. Você sabia que quando você se forma no curso técnico ou você se forma na faculdade, se você tiver um grupo que anda com você constantemente, que são os seus melhores amigos, provavelmente eles vão caminhar com você por mais de 30 anos profissionalmente? Não sabia disso? Pois fique sabendo, são dados estatísticos de pesquisas feitas por universidades americanas. Aquelas pessoas que nós conhecemos lá na faculdade, na pós-graduação, elas acabam nos acompanhando por um período muito longo. E um encontra emprego para o outro. E um encontra oportunidade para o outro. E um encontra cliente para o outro. Isso é network genuíno. Crie sua rede de relacionamentos, que seja extremamente forte. Sente-se à mesa das pessoas certas. Seja aquilo que você quer ser, mas seja interessante para as pessoas que tiver contato com você. Essa é a dica sobre o network. Continue com a gente e lembre-se, sucesso é questão de estratégia. Pegou a visão?